Queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Boa noite. Que as bênçãos de Jesus continuem a nos envolver nas suas vibrações de paz e de harmonia. É uma alegria participar da Semana Espírita de Cláudio, abrindo as reflexões essa semana em torno deste espírito missionário que esteve na terra desbravando o Evangelho de Jesus, sendo um exemplo para todos nós, os cristãos. Naqueles dias, a cidade de Tarso era a capital da Sicília, na Ásia Menor. Pertencente à Grécia, estava dominada pelo Império Romano. Eles controlavam, do ponto de vista político-administrativo, toda aquela cidade, deixando que as pessoas que ali residiam pudessem ter, pelo menos, a sua liberdade religiosa, de convivência social. Os moradores da cidade, que estavam sob o domínio do Império Romano, quase todos eles também tinham a cidadania romana. Muitos compravam de Roma essa cidadania. Tarso era uma cidade bem desenvolvida para aquela época, porque possuía um imenso centro comercial para onde acorriam pessoas de diversas partes do mundo a fim de fazerem os seus negócios, trocarem as moedas que tilintavam pelas ruas da cidade. Também possuía Tarso uma universidade que fazia com que a cidade pudesse ser mais desenvolvida ainda. Para nós termos uma ideia, naquela época, havia apenas a cidade de Alexandria e Atenas que possuíam universidade. E para Tarso, esta era uma grande conquista. A universidade, ela tinha inclusive o respeito de Roma, que sempre enviava os seus moradores para que pudessem estudar. Ali em Tarso vivia uma família de grandes recursos financeiros. E foi ali que nasceu Saulo. Saulo era proveniente da tribo de Benjamim. Sua família era judia. Ele possuía, desde o seu nascimento, a tríplice cidadania, porque ele era judeu, por herança de sua família, era grego, porque havia nascido numa cidade pertencente à Grécia, e era romano por causa da concessão feita pelo Império aos moradores da cidade, especialmente aqueles que eram mais ricos. E a sua formação foi basicamente forjada dentro dos conceitos do judaísmo. Como seu pai era judeu, ofereceu a educação moral ao seu filho. Naqueles dias, o Torá, o livro sagrado do judaísmo, era usado dentro das sinagogas como uma forma de alfabetizar o filho dos judeus. Eles aprendiam a ler até aritmética por meio do Torá. E Saulo receberia aquelas bases seguras, tanto por meio de sua família, como de seus predecessores, aqueles responsáveis por dar-lhe os ensinamentos. A sua vida era muito amistosa,
filho de uma família muito rica. Tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, eles possuíam. Dentro da proposta judaica, nos ensinamentos que ele recebeu desde criança, aprendera a amar as pessoas, a ter uma boa convivência com aqueles que estavam ao seu derredor. Por tratar de Tarso, uma cidade que recebia muitos estrangeiros, não viviam apenas judeus, os também chamados gentios. Ele tinha uma relação muito amistosa com pessoas de outras nacionalidades, permitindo uma harmonia entre ele e essas pessoas, enfim, na cidade de Tarso. Ele aprendeu a falar o hebraico por dentro de casa, escutar os seus pais se comunicando e facilmente aprendeu aquela língua. Estudando, logicamente desenvolveu a fala fluente no grego, porque as aulas eram ministradas em grego e ficaria então ali impregnada também essa linguagem, essa língua em Saulo. E mais tarde iria também aprender o latim por influência do Império Romano naquela cidade. Então podemos dizer que Saulo de Tarso era considerado um homem poliglota, porque falava 3 línguas diferentes. Com 13 e 14 anos de idade, ele foi enviado por seu pai para Jerusalém. Ele deveria estudar dentro do Sinédrio para poder se tornar um rabino. Essa era a vontade de seu pai. E o coração de Saulo também pedia para que isso pudesse acontecer. Jovem, não possuía uma beleza exterior, mas tinha um corpo muito másculo. A barba lhe desenvolvera, também os cabelos sempre muito bem cuidados. Vestia-se muito bem por causa da sua condição social. Tinha um temperamento muito apaixonado e às vezes indomável. Quando tomava uma tese, uma certeza, abraçava para defendê-la, custasse o que custasse. Era muito franco nas suas ações, nas suas palavras, e teve a oportunidade de estudar dentro da sinagoga com um dos maiores rabinos daquela época, Gamaliel. Um homem extraordinário, um espírito consciente da proposta da mensagem divina aqui na terra, estudioso das profecias, como todos os judeus, aguardava a chegada do grande Messias e pôde passar para Saulo os conceitos deixados por Moisés, que sempre foram seguidos como leis, como normas. Aquele povo judeu vivenciava o Torá como leis realmente instituídas para a vida cotidiana. Naturalmente haviam as leis do país em que residiam, mas no dia a dia e no cotidiano eles seguiam à risca aquilo que havia sido deixado não apenas pelo grande legislador hebreu, Moisés, como também pelos grandes profetas. Aprendendo a lei mosaica, Saulo não admitia meio-termos. Ele introjetou para dentro do seu coração aqueles conceitos, aqueles ideais, e não permitia concessões. A sua mente não se abria para qualquer outro tipo de conhecimento religioso, porque acreditava que aquela mensagem deixada por Moisés era o caminho para o encontro com Deus.
o caminho da iluminação interior, alcançando a plenitude. Então era um seguidor contumaz da lei. E desde cedo, na juventude, discutia a lei, fazia valê-la dentro dos seus pares, buscando às vezes explicar aquilo que não era bem compreendido. Desde cedo, o jovem nos seus estudos despontou, mostrando que tinha tino para o comando, para poder orientar, esclarecer. E isso desagradava a muitos, inclusive aqueles jovens que, como ele, estudavam ali. Mas ele não se intimidava, porque sabia que algo lhe falava profundamente ao seu coração. Ele tinha certeza que estava no lugar certo, com as pessoas certas. Esse era também o seu desejo, de tornar-se um rabino, para que a mensagem de Moisés pudesse ser levada aos corações. Com uma grande facilidade de oratória, falando 3 línguas, facilmente poderia tocar os corações, falando-lhes a respeito daquilo que acreditava. No entanto, como sempre é natural, com aqueles que possuem recursos financeiros avantajados, Saulo desenvolveu também dentro do seu coração o orgulho. Acreditava-se ser melhor do que os outros, tanto por causa da sua condição financeira, como também pelos conhecimentos que pôde obter, o alargamento dos seus conhecimentos, a inteligência desenvolvida. E isso fazia com que muitas vezes ele pudesse se sobrepor aos demais. Ele gostava do poder, o desejo do comando, de estar à frente. Logicamente que por um ideal. O seu desejo era nobre, era fazer valer a mensagem que ele acreditava ser a correta, a fim de que todos indistintamente pudessem aceitá-la, já que para o povo judeu eles eram o povo escolhido. Somente aqueles que abraçassem os direcionamentos deixados por Moisés seriam salvos, porque os demais eram os gentios, eram os idólatras, aqueles que possuíam diversos deuses. Eles acreditavam em um único Deus, Yahvé, a quem eles buscavam defender, custasse o que custasse. Então Saulo, na sua trajetória, formando-se rabino, era amado por muitos, invejado por tantos e odiado por outros. Mas ele não se deixou demover dos seus propósitos. Muito áspero, às vezes enérgico nas suas colocações, mas possuía, ao mesmo tempo, um coração generoso, sempre buscando auxiliar aqueles que necessitavam. Quando se formou rabino, permaneceu por um tempo em Jerusalém e depois retornou para sua cidade Tarso, onde, junto da sua família, iria exercer o cargo na cidade em que nascera. Sempre se movimentava pela sua cidade, nas chamadas bigas romanas, ostentando aquilo que possuía. Mas em sua cidade era muito respeitado pelo trabalho que realizava. Com seu pai, aprendeu o ofício de tecelão. É algo muito curioso entre o povo judeu, porque mesmo as famílias mais abastadas, que em tese não precisavam trabalhar, os pais
sempre ensinava aos seus filhos um ofício, porque se por acaso a vida lhes trouxesse dificuldades financeiras, problemas dos mais diversos, eles tinham condições de sobreviver. Então Saulo aprendeu a fiar com seu pai, a tecer, e isso lhe trouxe também a segurança para o futuro. Foi quando Saulo, ainda na sua juventude, conheceu uma mulher extraordinária. O coração daquele homem apaixonou-se pela jovem Abigail. Abigail havia vindo de Corinto com o coração marcado pela dor. Ela saíra dali, havia perdido seu pai, vira o pai morrer de frente aos seus olhos, o irmão tornara-se escravo e ela conseguiu fugir e fora adotada por um casal que acolheu com imenso carinho, Ruth e Zacarias. Contudo, Abigail era o oposto de Saulo. Abigail era amável, dócil, de uma beleza incomum. Ela possuía dentro do seu coração sentimentos aflorados, até mesmo da forma com que se expressava, com que conversava. Também versada na lei, conhecia a lei mosaica, também amava a Deus com profundidade, havia recebido as orientações com seu pai, que sempre foi um homem muito correto, digno e honesto. E ela segue as tradições da sua família. Quando eles se conhecem e começam a entrelaçar os sentimentos do carinho e ficam noivos, Saulo, apaixonado por Abigail, sempre percebia que os olhos dela estavam tristes. Parecia que algo faltava-lhe, embora morasse em uma casa muito ampla, cuidada com muito carinho por Ruth e Zacarias. E numa daquelas tardes de encontro, quando Saulo e Abigail estão no imenso jardim da casa conversando, ele lhe pergunta por que ela trazia o coração tão triste, tão amargurado. E ela lhe diz que durante todos aqueles anos em que ela recebera tanto amor da família que acolhera, a única coisa que lhe faltava era notícias de seu irmão. Desde o dia em que ele fora levado escravizado de Corinto, nunca mais ela tivera notícias dele. E o seu desejo era de poder reencontrá-lo, conversar, saber se estava feliz. E naquele dia, Saulo prometeu a Abigail de que faria tudo o que fosse possível, movimentaria céus e terras para poder encontrar Gesiel, o seu irmão. Seria o presente que ele lhe daria para provar o seu amor por ela. E a esperança acendeu dentro do coração de Abigail. No entanto, nesse interim, tendo Saulo estudado no grande templo do rei Salomão, tendo sido rabino que despontou nos trabalhos que realizava na sua cidade, discípulo de Gamaliel, de repente começaram grandes movimentações em torno daqueles que seguiam a mensagem do tal carpinteiro, do homem que havia chegado na terra anunciando a mensagem do amor, que também era judeu, mas que dizia que chegava à terra não para ir contra as leis, mas para solidificá-las de maneira correta,
nos corações. Jesus percorria as cidades levando a mensagem do Evangelho, cantando as boas novas de alegria, transformando a vida de muitos. E os fariseus, saduceus, os homens que seguiam as tradições judaicas começaram a se preocupar e então realizaram grandes movimentações para que houvesse a perseguição àqueles que eram chamados os seguidores de Jesus. E como em Jerusalém os ânimos estavam muito afetados, todos estavam em polvorosa, com aquela notícia, com aquela mensagem que se espraiava pelo ar, que tocava o coração principalmente daqueles que eram simples, os homens e as mulheres do povo. Eis então que Saulo foi chamado para ir para Jerusalém, a fim de poder fazer as suas movimentações, auxiliá-los naquele combate à mensagem que era disseminada. E foi assim que ele foi novamente para Jerusalém para auxiliar a defender Moisés. Conta-nos as páginas do Atos dos Apóstolos que Saulo de Tarso, como era chamado, adentrava casas, puxava pelos cabelos as mulheres, mandava matar aqueles que se diziam seguidores do Nazareno, e agia amparado na lei. Não havia a violência por violência, era a violência no conceito, a seu modo de compreender, justo, correto, porque eram pessoas que tinham a audácia de renunciar à mensagem de Moisés, do judaísmo, para abraçar aquelas notícias, aquelas informações trazidos por um nazareno. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque os judeus esperavam que o Messias chegasse da grande Jerusalém. Jerusalém era a cidade prometida, onde estava erguido o grande templo do rei Salomão. Era o lugar mais sagrado para o povo judeu. Quem poderia imaginar que o Messias nasceria numa estribaria, na cidade de Belém, uma cidade que não tinha grande vulto dentro de Israel, depois que fosse morar na cidade de Nazaré, junto com um carpinteiro que era seu pai e uma camponesa que era Maria. Como é que chegaria o Messias dessa forma? Então, amparado na lei, Saulo de Tarso perseguiu, matou a dezenas e dezenas de pessoas. Mas é claro que a proposta traçada pelos doutores da lei era de que se cortasse o mal pela raiz. Aqueles a quem todos seguiam, aquele já havia sido crucificado. Mas acreditaram que a mensagem iria morrer, mas a mensagem já havia sido sedimentada. Os seguidores de Jesus se espalhavam por todos os lugares. Eram muitos, aos milhares, e era preciso encontrar, no dizer dos doutores da lei, os cabeças, aqueles que comandavam, aqueles que levavam a mensagem aos corações. E entre os grandes divulgadores da mensagem de Jesus, à exceção dos apóstolos, os primeiros seguidores, que já realizavam um trabalho extraordinário por onde passavam, havia um que se destacava pela sua bondade, pelo seu amor. Chamava-se Estevão. Estevão era um grande homem, aquele que quando falava envolvia mentes e corações.
Todos que o ouviam ficavam emocionados. E Saulo de Tarso foi tomado de ódio daquele homem sem ao menos conhecê-lo. Queria persegui-lo, prendê-lo e mandar matá-lo. Agora era algo de honra para o seu coração, para que ele pudesse servir de exemplo a todos quantos seguissem aquele carpinteiro. Montaria um espetáculo digno de um circo romano, para que todos pudessem assistir. E durante algum tempo, ele perseguiu, ele procurou, até que conseguiu prender Estevão. E no dia da prisão daquele homem, que Saulo considerava ser um dos seus maiores inimigos, ele resolveu montar um grande espetáculo. Estevão deveria ser apedrejado até a morte. E foi montado então a arena onde iria acontecer a lapidação. Eram as primeiras horas da tarde em Jerusalém. O braseiro do sol estava ardente. A multidão toda reunida, esperando o momento, porque as multidões sempre gostaram de assistir à desgraça alheia e participar dela. Estavam todos ali reunidos, trazendo já em suas mãos as pedras que seriam atiradas àquele seguidor de Jesus. Saulo não cabia em si de alegria. Aquele homem insolente que se levantou contra a mensagem judaica iria pagar com sua vida. O crime era ser seguidor de Jesus. E a multidão aguardava ansiosa que Saulo, que comandava aquele espetáculo, levantasse a sua mão para o apedrejamento inicial. Abigail, a noiva de Saulo, não gostava deste tipo de comemorações. Não gostava de ver pessoas serem mortas, por quais motivos fossem, mesmo aquelas que eram criminosas. Ademais, um homem que não havia feito nada, senão pregar uma mensagem adversa daquilo que todos acreditavam. Mas aquele era o dia mais feliz do seu noivo. Será que ela, como a sua amada, não deveria estar ao lado dele para assistir aquele momento para ele grandioso? E ela toma a decisão, queria participar daquele encontro, mas deixaria para entrar na arena quando o apedrejamento já tivesse iniciado, para que ela não assistisse toda aquela cena de horror. E ela realmente entrou na arena, depois que Saulo já havia levantado a sua mão, e a multidão, jogando as pedras naquele corpo que estava lá embaixo, era como se flechas entrecortassem as suas carnes, a distância, o peso da pedra, e ela adentra a arena e é tomada de pavor. Ela começa a gritar: Saulo, Saulo, é o meu irmão, é Gesiel quem está sendo apedrejado. Ele diz: não está havendo algum engano, Abigail. É Estevão, meu inimigo, é Gesiel, é o meu irmão. Saulo levanta a mão para que o povo parasse de apedrejar. E Abigail desce as escadarias da arena, vai ao local onde estava o seu irmão, toma-lhe nos seus braços, e Saulo pede os guardas para retirarem o corpo de Estevão dali. Leva a uma sala contígua. Ela toma nos seus braços o irmão ensanguentado. Ele estava ofegante. Embora houvesse terminado o apedrejamento,
mas já era tarde demais. Ele estava nos estertores da morte. Os dois trocam poucas palavras. E o diálogo de Abigail e Gesiel, ou Estevão, como queiram, é monumental. Porque a psicografia de Francisco Cândido Xavier, o benfeitor espiritual Emmanuel, conta com riqueza de detalhes a história desses espíritos que marcaram a história da humanidade no livro Paulo e Estevão. E enquanto ela está ali com seu irmão, ela em prantos, adentra na sala a figura imponente de Saulo. E neste instante, nós vamos perceber o que o Evangelho de Jesus é capaz de fazer na vida de alguém que deixa a mensagem penetrar no coração. Porque quando Saulo adentra, Abigail, com o irmão no colo, lhe diz: este é meu noivo. E então Gesiel, ofegante, com dificuldades na fala, diz a ela: Abigail, não imputes este pecado ao seu noivo Saulo, porque ele defendeu Moisés, mas o dia que conhecer Jesus, ele vai defendê-lo até o fim. Foram as últimas palavras de Gesiel. Ele tombou a cabeça e Abigail caiu no pranto convulsivo, na despedida do irmão. O orgulho de Saulo fez com que ele terminasse o seu relacionamento. Como ele poderia se casar com a irmã do seu maior inimigo? Ele termina o relacionamento com Abigail, que muito sofre, e talvez envolvido ainda mais pelo ódio dos seguidores de Jesus. Ele começa a encetar a grande perseguição. Saulo de Tarso é considerado o maior perseguidor de cristãos da história da humanidade. E ele começou a viajar, a ir para terras distantes, além da grande Jerusalém, para encontrar aqueles que eram os divulgadores, aqueles que eram os responsáveis por levar a mensagem de Jesus adiante. Respeitado por todos, dentro do Templo de Salomão, recebia o aval para que pudesse fazer as suas grandes viagens. E para convencer um homem como este a mudar, somente uma medida de grande impacto. Ele ficara sabendo que na cidade de Damasco haviam grandes divulgadores da mensagem do Evangelho. Ele tinha diversos contatos. A cidade era governada por um homem que tinha acesso e também aval do rei Aretas. Pediram autorização para a perseguição. Saulo fez uma lista de todos aqueles que seriam mortos. E o primeiro deles, Ananias. Juntamente com seus servos e com guardas do Sinédrio, eles fazem a viagem pelo deserto escaldante. E na entrada da cidade de Damasco, ocorrerá aquilo que amanhã nós vamos estudar. A proposta de análise da cidade de Damasco é um dos temas da Semana Espírita. É o divisor de águas da vida de Saulo de Tarso. É incomum no nosso movimento espírita, quando estudamos a vida de Paulo de Tarso,
falarmos dos dias anteriores. Sempre iniciamos as nossas reflexões contando da sua conversão, do seu trabalho extraordinário. E poucos somos aqueles que conhecemos a sua história antes. Porque a nossa vida, ela vai sendo construída. Deus, a sua infinita sabedoria, vai nos proporcionando oportunidades, nos coloca nos locais que necessitamos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Notemos que Saulo, na sua educação, aprendeu a falar 3 línguas, estudou com um dos maiores rabinos, transformou-se num rabino e conhecia a lei mosaica do início ao fim, defendendo-a. Então era um homem intelectualizado, que começava também a despertar sentimentos. E isso é uma construção necessária para o nosso processo de evolução. Quando nós vamos talhando o nosso caráter, quando nós vamos aprendendo a lidar com as experiências da vida, canalizando as nossas energias. No entanto, Saulo de Tarso, o homem que estudou a lei mosaica, possuía um envolvimento em uma fé cega, em uma fé que obnubilou a sua mente. E ele tornou-se fanático. O fanatismo é algo terrível na nossa vida. O dicionário Aurélio vai nos dizer que fanatismo é a paixão excessiva. É tudo aquilo que vai além dos limites. E quando nós falamos de fanatismo, a primeira coisa que vem à nossa mente é a questão da religião. Mas existe fanatismo na política, existe fanatismo no futebol, existe fanatismo nos conceitos da nossa vida. Quando nós nos apegamos a uma ideia, defendemos e não aceitamos a ideia de ninguém. Porque a nossa é a melhor, a nossa é a correta, é a verdadeira. E não conseguimos ter o respeito pelas diferenças. Mas dentro do movimento religioso, o fanatismo, ele se manifesta nessa fé cega, de não questionarmos, de não duvidarmos das experiências, de não buscarmos um entendimento acerca delas. Paulo, ele defendia Moisés com todas as forças do seu ser, mas de maneira exacerbada. Embora tivesse o racional desenvolvido, mas não parou para meditar na proposta do judaísmo. Porque nós não podemos supor que um Deus que é misericordioso, justo, bom e amoroso se compraza em pessoas matando seus filhos. Mesmo que ame a uns mais do que outros, como era o conceito judaico que eles tinham. Mas como um ser que eles amavam e adoravam, como Pai justo, iria se felicitar com a morte de outros, que também eram filhos, mas filhos bastardos, ovelhas desgarradas. Então agia-se pautado na lei, mas não se parava para meditar naquilo que estava realizando. O fanático sempre é assim. Defende aquilo que acredita, sem parar para meditar nas entrelinhas. É uma paixão doentia. Emmanuel, pelas mãos de Chico, ele dizia que o amor é uma chama velada e a paixão é um incêndio devastador. E em todas as religiões, o fanatismo está presente. No judaísmo, no budismo, no hinduísmo,
nas religiões cristãs, dentro da Igreja Católica, no movimento protestante e entre nós, os espíritas. Por meio da nossa mediunidade, o espírito Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, psicografou uma história muito curiosa a respeito disso. Ele narrou que uma determinada cidade do nosso país vivia a Margarete, espírita, grande trabalhadora da casa, abraçando diversas tarefas, sempre com a proposta de poder servir. No entanto, era um tanto quanto fanática. Tudo ela acreditava que eram os espíritos. Qualquer coisa que acontecesse na sua vida ou das pessoas, ela acreditava nos espíritos. Porque havia lido no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou às entidades venerandas: os espíritos influenciam em nossas vidas? E eles responderam: muito mais do que vós imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Então ela transferiu. Qualquer semelhança conosco é mera coincidência, quando também achamos a mesma coisa. E Margarete, qualquer situação da sua vida, ou de quem estivesse ao seu derredor, ela tinha a frase formada: isso são os espíritos. Ela morava na sua residência com a sua irmã, Bernadette. E um dia Bernadette acordou de manhã, elas estavam tomando café juntas. Bernadette não era espírita. Ela disse: Margarete, hoje eu acordei com uma dor de cabeça. E Margarete olhou para a irmã e disse: isso são os espíritos. Bernadette arregalou os olhos assustada. Como é que os espíritos podiam fazer a sua cabeça doer? Margarete saiu para trabalhar. Pegou a condução e, quando entrou dentro do ônibus, assentou-se ao lado de uma amiga que também trabalhava no mesmo local que ela. Sempre as duas iam conversando dentro do ônibus. Elizabeth. E Elizabeth começou a chorar as suas mágoas, as dificuldades da convivência dentro de casa com o marido alcoólico, com o filho que não obedecia. O que está acontecendo lá em casa, Margarete? Isso, Elizabeth, isso são os espíritos. Elizabeth, que também não era espírita, não sabia compreender as palavras da amiga. Ela chegou no trabalho, assentou-se, não demorou muito, tia Antônia ligou para ela e disse: minha sobrinha, já tem 3 dias que estou indo no banco para tirar a pensão do meu falecido. O cartão garra, a senha não dá certo. O que está acontecendo, minha sobrinha? Isso são os espíritos, disse para a tia Antônia. Tia Antônia só não desmaiou porque não teve tempo. Ficou olhando assustada do outro lado da linha. E assim, qualquer situação, qualquer experiência que tinha, Margarete, isso são os espíritos. Até que um dia de manhã, ela acordou e foi tomar café. Margarete foi lavar a xícara e, mexendo com a xícara num descuido qualquer, deixou a xícara cair dentro do bojo, quebrou a xícara. Ela disse: ai meu Deus, o que é isso? E Bernadette, a irmã sentada: isso são os espíritos. Aí foi a vez de Margarete assustar-se. Será? A xícara quebrou, são os espíritos? Ela foi trabalhar. Entrou dentro do ônibus, quem encontrou? Elizabeth, a sua amiga. As duas conversaram longamente. Quando ela foi descer do ônibus, ela tropeçou e só não caiu porque Elizabeth lhe segurou pelo braço. Havia tropeçado nas escadas. Ela disse: meu Deus, o que é isso? E Elizabeth: isso são os espíritos. Margarete ficou meditativa. Chegou no trabalho, assentou-se, o telefone tocou. Era a tia Antônia. Começaram a conversar, a ligação caiu, não completou. Tia Antônia ligou de novo, começou a conversar, a ligação caiu, não completou. Pela 3ª vez, tia Antônia disse: mas o que é isso, Margarete, que está acontecendo aí?
A Margarete disse: eu não sei, minha tia. Eu sei, isso são os espíritos. E ela ficou envolvida com essas frases que lhe foram repetidas. À noite, ela foi à casa espírita. Quando chegou para conversar com o atendente fraterno, contou todas as experiências, ela então, com a mão na cabeça, disse: o que está acontecendo comigo? E o atendente fraterno, consciente, lhe disse: isso não são os espíritos. O fanatismo às vezes nos fecha dentro dos nossos conceitos equivocados, levando-nos muitas vezes a caminhos menos felizes. Kardec, em o Livro dos Espíritos, no item 908, ele vai dizer que as paixões são como um cavalo que é útil quando governado, mas perigoso quando governa. Quando o cavalo nos governa, nós ficamos então à deriva. É preciso nós pegarmos os conceitos e numa fé raciocinada que nos apresenta o Espiritismo, possamos refletir sobre aquilo que nós escutamos. Saulo, envolvido pelo fanatismo, acreditou no conhecimento que possuía, que aquele era o caminho, até a sua grande transformação. Nessa semana espírita, quando teremos a oportunidade de estudar a cada dia sobre a trajetória deste espírito, nós vamos perceber que em cada fase da sua vida, uma lição. Cada fase da sua vida, aquilo que devemos e o que não devemos fazer. Porque os erros dos outros também nos ensinam. E com Saulo de Tarso, nós aprendemos que precisamos nos entregar àquilo que nós fazemos, de corpo e alma. Porque às vezes nós entramos no Espiritismo, mas o Espiritismo não entra dentro de nós. Nós achamos o Espiritismo maravilhoso para os outros, não para nós. Quando nós entramos no Espiritismo, o Espiritismo não entra em nós. Estamos numa reunião como esta, estamos assentados pensando assim: fulano de tal tinha que estar aqui para escutar isso. Porque a palestra é para o fulano de tal que não veio. Não é para nós que estamos aqui. Quando nós entramos para o Espiritismo não entra dentro de nós. É quando nós estamos no culto no lar e abrimos aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo, começamos a ler e olhamos para o parente, dizendo assim: está vendo? Para você isso aqui. Você lembra que hoje de manhã nós vivenciamos essa experiência, não é? Então é sempre para o outro, nunca para nós. Com Saulo de Tarso, nós aprendemos a não negligenciar o ensino que nós introjetamos dentro do nosso coração. Com Saulo de Tarso, nós aprendemos a pregar a mensagem que acreditamos, sem nos esconder por detrás de máscaras, porque ele teve a coragem de defender aquilo que acreditava. Nós outros, em pleno século XXI, qual é a sua religião? Qual é a sua religião? Sou espírita, mas kardecista, viu? E frisamos bem, como se houvesse outro tipo de espiritismo. Quando dizemos a alguém que somos espíritas kardecistas, nós estamos dizendo àquela pessoa que existe outro tipo de espiritismo. E qual é? Não existe. Porque a Umbanda, o Candomblé e outras denominações, que muitas vezes colocam o nome casa espírita, tem um rótulo, mas não vivencia a proposta. Merecem o nosso respeito, mas não tem vinculação com o espiritismo trazido por Allan Kardec, codificado por ele. Então é preciso nós esclarecermos. E quando não é pior, dizemos assim: estou tentando ser espírita. Não há nada pior do que tentar ser espírita. Paulo de Tarso, ele já dizia:
seja quente ou frio, porque o morno será vomitado pela minha boca. Quer tentar ser espírita? É não ter responsabilidade. Porque dizer espírita, católico, protestante, seja o que for, nós assumimos compromissos. Então, estou tentando qualquer coisa, estou tentando mesmo, não sou, para justificar o erro. Saulo não. Saulo era um homem consciente, feliz por doar-se aquilo que acreditava. Então, a mensagem dessa noite que Saulo nos traz com a sua história antes da conversão, é para que nós abracemos os conceitos que acreditamos, mas não nos deixemos envolver pelo fanatismo. Tenhamos raciocínio, bom senso, levemos adiante a mensagem que nós acreditamos, mas com respeito àqueles que têm uma mensagem diferente da nossa. Porque com as diferenças nós também crescemos e aprendemos. Nós queríamos agradecer carinho, a presença de todos vocês, falar da nossa alegria de retornar a essa cidade, e especialmente para participar da Semana Espírita. Mas antes de nós voltarmos à palavra, a companheira que nos dirige nessa noite, carinhosamente, a direção da Semana Espírita nos permitiu que nós pudéssemos divulgar o nosso trabalho. Nós fazemos parte de uma organização que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG que há 13 anos tem realizado atividades tanto no Brasil quanto na África. Hoje nós atendemos a 32 mil pessoas em 5 países da África: Congo, Malawi, Madagascar, Moçambique e também Senegal. E esse trabalho só acontece com o auxílio de muitos corações que puderam entender a proposta da Fraternidade Sem Fronteiras, da caridade que não tem fronteiras. E sempre convidamos, por onde passamos, que os nossos ouvintes possam procurar conhecer um pouco da instituição, se tocarem por ela, auxiliar de alguma forma. Há várias maneiras de ajudar, apadrinhando, divulgando, participando das caravanas. Essa semana nós tivemos um grande desafio. Está nas redes sociais, divulgados pela instituição. No Congo ainda há a guerra civil, onde muitas vezes não é divulgado pela televisão. E a morte dos adultos levam as crianças ao sofrimento. Muitas crianças também são mortas, outras violentadas sexualmente. Muitas delas vivem nas ruas do Congo, sem alimentação, até morrerem. E a Fraternidade Sem Fronteiras, junto de outras ONGs, criou um orfanato para poder acolher essas crianças. E essa semana o nosso fundador, Wagner Moura, que está no Congo, ele colocou um vídeo que cortou o nosso coração. 18 crianças foram retiradas das ruas, levadas para o orfanato. E quando elas chegam, é aquela alegria que contagia. Mais 18 crianças salvas, aquela imensidão de milhares de crianças necessitadas. Elas tomam um banho, trocam as roupinhas e, é claro, a alimentação é oferecida. Uma alimentação pastosa, já que a sólida às vezes pode prejudicar pelos dias que ficaram sem se alimentar. E no vídeo, aquelas crianças comiam aquele caldo reconfortante, com alegria. Mas uma delas estava sentada no cantinho. E na sensibilidade do Wagner, ele pegou-a no colo, trouxe, pegou a colher e ia colocar na sua boca, ela tapava a boca. Não queria aceitar o alimento, embora estivesse com fome. E um médico estava presente, informou ao Wagner que uma criança, até mesmo nós adultos, se ficarmos um longo tempo sem nos alimentar, o esôfago e todo o sistema vai se fechando. E quando alimenta, dói muito. Também outras situações podem ter ocorrido
para a criança negar a alimentação. Mas ela não se alimentava porque já há muitos dias estava sem comer. Precisou ser hospitalizada para pudesse se alimentar por sonda, para se recuperar e retornar para o orfanato. Então são situações como essa que nós encontramos pelos países que a fraternidade auxilia. Em particular, nós temos 34 livros publicados, entre livros para crianças e adultos. Alguns desses livros estão expostos ali à saída. Um deles, vamos falar dos recentes lançamentos, é o livro Levantar e Servir, que é um livro de estudo, onde nós desdobramos uma das curas realizadas por Jesus, a cura da sogra de Pedro. É uma proposta de fazermos o estudo de todas as curas. Cada cura vai se tornar um livro, onde nós vamos pegar os versículos e no estilo miudinho, vamos estudando e compreendendo a cura real trazida por Jesus. Temos também um livro direcionado à família, aos jovens, que é o livro Fala Sério. Esse é o mais recente, é um livro de perguntas e respostas, 123 questões em torno do sexo. Jovens dizem que não tem papas na língua, então perguntaram tudo que vocês possam imaginar, e nós buscamos responder com base na doutrina, no evangelho, em pesquisas científicas. Então aqui na contracapa tem algumas das perguntas. Os espíritos influenciam na vida sexual das pessoas? Sexo só pode ser feito por amor? Sexo, amor e paixão podem ser traduzidos como a mesma coisa? Como lidar com os jovens que fizeram aborto? Sonho erótico é culpa dos obsessores? Então essas e outras perguntas estão no livro. A Aline, que nos acompanha, ela tem um pendrive gravado com 132 canções, músicas religiosas, músicas populares brasileiras e eruditas. E ela doou carinhosamente a gravação desse pendrive para as atividades, as organizações que nós auxiliamos. Então, aqueles que tiverem interesse, ao final nós vamos estar à disposição. Queria pedir licença também aos coordenadores desse evento, para quebrarmos um pouquinho o protocolo. E antes de voltar a palavra à nossa companheira que nos dirige, nós queríamos convidá-los para que a gente possa viajar um pouquinho com a Aline em uma canção que ela vai nos cantar, para nos preparar para o final do nosso encontro dessa noite. A nossa gratidão, e espero que em breve oportunidade possamos estar juntos novamente. Tenha uma excelente semana espírita de aprendizado com Paulo de Tarso, o apóstolo do Cristo. Muito obrigado.